Boa tarde a todos, a paz do Senhor esteja contigo. Passando por aqui para gravar aqui esse vídeo e convidar você para acompanhar comigo e estudar um tema falando sobre para onde vão os mortos. Então, a Bíblia é clara nos relatar quando em Gênesis, né? Ali no capítulo 3, no versículo 19, de que no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e para o pó tornará. Então aqui Deus, ele aplicando a sentença ao Adão, ele disse a ele que da terra ele tinha vindo e para a terra ele voltaria. Mas nós sabemos que hoje nós temos existem muitas linhas de interpretações quando se refere à vida ou o lugar aonde vai os mortos, e há muitas interpretações. Muitos ou a maioria crê que ao morrer, aquele que morre ele vai para o céu, para junto de Deus, quer dizer, consciente ou conscientemente ele vai para o inferno. Quer dizer, se for o santo quando morre, ele vai para o céu. O ímpio, quando ele morre, ele vai diretamente para o inferno. Quer dizer, e isso consciente. Quer dizer, nos dois aspectos. Se vai para o céu é consciente, o que vai para o céu é consciente, e também o que vai para o inferno é consciente. Mas a Bíblia diz que aqui o Senhor disse de que ao morrer o homem torna ao pó, porque tu és pó e o pó tornarás. Então o homem foi criado do pó da terra, o homem, a matéria. O sopro de vida que deu vida ao homem, ele veio de Deus. Por isso a Bíblia diz que em Eclesiastes 12, versículo 7, de que até que o fogo volte a Deus, que o pó volta a Deus que o deu, e o fogo volte, até que o pó volte volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, está se referindo que o Espírito aqui é o fogo de vida. Agora, o fogo de vida, quando veio de Deus, ele tinha consciência do homem que ali, juntando com o pó da terra, gerou? A Bíblia diz que não. A Bíblia é clara em dizer deixa eu ver aqui, deixa eu ver se me vem a memória aqui rapidinho. Provérbios 7, de que antes que existisse o pó do mundo, antes que Deus fizesse as amplidão, as nuvens carregadas em cima, e ele vai relatando que Deus traçava, quando Deus traçava os horizontes, quando firmava as nuvens em cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava fixava o mar o seu limite para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunhava os fundamentos da terra. A Bíblia diz que no versículo 30 de Provérbios 8, diz que então eu estava com ele, eu era seu arquiteto dia após dia, e era as suas delícias, folgava perante ele todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Quer dizer, antes que existisse o pó da terra, o pó do mundo, está escrito aqui, para Deus os homens já existiam. Quer dizer, Jesus, a sabedoria que está se referindo a Jesus Cristo, o Filho, ele disse que ele se regozijava e folgava com eles lá no mundo habitável, quando já não existia nem o pó do mundo ainda. Mas quem desses, quer dizer, estava lá. A vida de cada um estava lá. A vida de cada um estava lá. Mas quem destes tem lembrança de quando Deus fazia isso? Ou de quando Deus criou o mundo? Quando Deus trouxe à existência todas as coisas?
Ninguém o sabe. Nenhum homem nasce com essa lembrança. Por quê? Porque esse fôlego ele é consciente. É impossível dizer, quer dizer, esse fôlego é consciente em Deus. Deus é consciente da vida do homem antes e depois, antes dele nascer e depois que ele morre. Mas o homem mesmo, assim como ele não tinha, nasce sem saber de nada, ele volta sem lembrar de nada do que se passou na vida dele. O fôlego de vida, o espírito que volta a Deus, que é o fôlego, ele não é consciente. Porque se ele fosse consciente de quem ele era, então lá nos tempos eternos, quando Deus planejou o homem, e para ele já existia, então o homem era para ter consciência ali. Ele só passou a ser consciente quando juntou o fôlego de vida com o pó da terra. Como está, e nós podemos ler em Gênesis 2, o versículo 7. Quando a Bíblia afirma que então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe as narinas, soprou nas narinas. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Então aqui nós temos que fazer distinção no verbo, na pessoa do verbo. Passou no verbo ser. Ser é existir. Ter é possuir. Então, para afirmar de que o homem, ao morrer, a alma sai, ainda mesmo que a Bíblia use, a tradução usem a tradução alma por fôlego, que é espírito, o espírito, não podemos acreditar de que essa alma ela é consciente. Porque se o homem só passou a ser uma alma após o sopro de vida, então, quando o fôlego de vida parte da matéria, a alma deixa de existir. O fôlego volta a Deus. Consciente? Não. Porque ele não tinha consciência de quem ele um dia ia ser, como ele não tem consciência de quem ele era após a morte. Por mais que tentem, ou por mais que façam, por mais que apliquem, vão contradizer. Na verdade, é porque a maioria dos que assim afirmam a existência da alma consciente após a morte é usando o Lucas 16. Mas muitos não têm coragem, muitos, não são todos, creio, que eles não têm coragem de ir para a origem. Nunca vamos saber a procedência de alguém se nós não for buscar as origens da onde ele surgiu, da onde ele nasceu, da onde ele foi formado. Se nós temos que saber, quer dizer, a Bíblia, quando Jesus Cristo, quando o apóstolo Paulo, que eles se referiram ao casamento, eles não foram pegar falando apenas, não, eles foram lá para o princípio. Jesus disse, no princípio não foi assim. No princípio Deus fez homem e mulher e disse, o homem largará sua mãe e seu pai e unirá sua mulher e os dois serão uma só carne. No princípio já foi assim e não pode ser mudado. Se nós queremos saber o que falar sobre o dom de língua, a fonte, a nascente de tudo isso, o fundamento está em Atos 2. Não pode ir lá para Coríntios, não. Tem que ser Atos 2 e nada do que foi escrito depois de Atos 2 vai contradizer aqui. Ainda mesmo que a citação ela tenha um pouco de diferença, mas tem que estar baseado no fundamento. Então, é que muitos quando falam da condição dos mortos, eles usam apenas a falar de Lucas 16. Aí é fácil. Mas só que contradizem a origem. Ou então tem que se intitular evolucionista. Porque eu sou criacionista. Eu creio que o homem foi criado. O homem não é fruto de evolução. Por quê? Porque se nós pegar apenas
falar da alma, mas só falar do Lucas para frente, do Novo Testamento para frente, do Novo Testamento, nós vamos estar esquecendo de como foi formado o homem na sua origem. E aí fica fácil. Quer dizer, nós não vamos antes identificar como o homem foi formado, como ele era antes e depois do sopro de vida. Antes do sopro de vida ele era apenas pó. Depois do sopro de vida ele passou a ser, ele não passou a ter. Então ser é existir, ter é possuir. O homem não possui uma alma. Segundo a tradução, o homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Ele é uma pessoa, um ser vivente. E bem aplicado, porque quando a Bíblia se relata, passou a ser vivente, quer dizer, antes ele não tinha vida. Ele passou a ter vida após o sopro de vida. Mas quando sai, não é porque a alma, quem diz que a alma morre, a morte física, porque está claro que está se tratando disso, porque a morte física é para todos, está sujeita a todos, mas a morte espiritual, nem todos morrerão eternamente, porque os que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna por meio dele. Então, quando pegamos o aspecto da a citação de algumas Bíblias que diz que passou a ser, quer dizer que antes do sopro de vida o homem não era alma e nem tinha alma, mas após ser soprado o fôlego de vida nas suas narinas, ele passou a ser alma ou ser vivente ou pessoa. Mas quando morre, se o fôlego, se antes o pó era apenas pó e se o fôlego apenas era fôlego, quando separa, apenas, um é apenas fôlego e o outro é apenas pó. Alma é o conjunto da matéria com o sopro de vida. Fora não existe alma. O sopro de vida volta a Deus, como veio. A pó volta à terra, como assim veio. E aí muitos ignoram não, mas é porque aqui não tinha pleno conhecimento. Então quer dizer que agora os profetas que aqui escreveram falando sobre a alma, Moisés, Salomão, Davi e os demais salmistas e os demais profetas, eles não tinham a luz, não foi o Espírito Santo não deu essa luz. Aí veio Jesus Cristo e contradizer os profetas disseram, o que ele mesmo falou através, o Espírito Santo falou através dos profetas. Isso não tem cabimento. Isso é um absurdo, pensar nisso. Então tem que se tornar evolucionista. E o Deus criou o homem uma alma vivente, formou o homem e criou o homem uma alma vivente, veio e com o tempo o homem passou a ter. Porque isso ele teve que criar depois, porque Deus não pôs uma alma nele. Deus não pôs uma alma no homem, ele fez o homem uma alma vivente. A Bíblia diz, e não apenas em um texto, mas em vários textos na Bíblia. Como nós podemos ver, para quem diz que a alma ela é consciente, a Bíblia diz, em Salmo 115, versículos 17, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Os mortos, quer dizer, aquele que morre, aquele que deixa de existir como ser vivente, ele não louva mais o Senhor. E nem os que descem à região do silêncio, aqueles que são sepultados, não louvam. Aqui pode aplicar também os mortos, os separados de Cristo, aqueles que hoje ainda não estão unidos a Cristo, porque só quem louva o Senhor são aqueles que estão unidos a Ele. Porque nós não louvamos o Senhor apenas com a boca, nós louvamos o Senhor com nossas palavras, com nossos pensamentos, com as nossas obras, com o nosso caráter. Por isso, ele disse, nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Nós bendizemos ao Senhor. Nós, ele está falando aqui, se referindo àqueles que amam e que creem no Senhor. Esses louvam o Senhor, os que estão unidos a Ele. Esses louvam a Ele, bendiz Ele. Nós, porém, bendizemos. Nós bendizemos o Senhor desde agora. Porque durante a vida aqui, para quem está unido a Deus, a Cristo, já louva Ele. E para aquele, quando morrer, na ressurreição, depois da ressurreição, vamos louvar Ele para sempre. Da mesma modo, ele disse que os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Quer dizer, os mortos aqui se refere os vivos afastados do Senhor. Ele não louva o Senhor,
porque as obras deles não são compatíveis com a vontade de Deus. A Bíblia diz que o homem na carnal ele não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar. Então, quando ele diz os mortos não louvam o Senhor, ele está falando das pessoas que ainda não são vivificados em Cristo, nascidos em Cristo, gerados pelo Espírito Santo. Mas ele diz, nem os que dessa região do silêncio, está se referindo após a morte. Ele está falando aqui, tem os dois grupos. Os mortos não louvam o Senhor, os mortos, aqueles que estão afastados de Cristo, que não têm a vida eterna ainda, e nem os que dessa região do silêncio, aqueles que morrem também após a morte não louvam o Senhor, nem mesmo os santos. Mas aí ele diz aqui, nós, porém, bendiremos o Senhor agora, enquanto está vivo, e para sempre. Para sempre quando? Quando for ressuscitado, para sempre. Mas isso não quer dizer que não há intervalo. Existe um intervalo entre a morte e a ressurreição. Que o homem não louva, quer dizer, não louva porque ele não está consciente. É a Bíblia que diz isso. Quando nós pegamos o Eclesiastes, e muitos dizem assim, não, está vendo aqui? Aqui os mortalistas pegam esse texto aqui, usam aqui para dizer que a Bíblia diz. Mas a Bíblia está dizendo mesmo, e é verdade. Creio assim, dizendo, porque aos vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terá eles recompensa, porque a sua memória já nos esquecimento. Não, aí, para quem acredita na mortalidade da alma, diz, como eu, que acredito que a alma é mortal, aí diz, está vendo aqui? Aqui, está vendo? Aqui Jesus aqui dizendo, não, mas aqui está falando do sono do corpo, o corpo no cemitério, se for lá, o corpo não vai saber de nada. Por que então o fogo de vida, quando veio lá de Deus, se estava com ele? Deus criou o mundo e o homem não sabe de nada. E ele estava com ele lá, por que não sabe? É preciso que Deus o revele, após ele se passar a ser alma vivente. É porque antes ele não tinha consciência de si mesmo. Agora, esse fogo, é claro que ele é um fogo vivo, é um fogo de vida, que dá vida, consciência ao homem. Porque se não fosse, o homem não podia ter raciocínio, não podia ter consciência. Mas só que quando ele volta para Deus, ele não tem lembrança de si, não tem lembrança de quem ele foi, só Deus sabe. Sabia antes de existir e sabe depois que ele deixou de existir. Sabia antes da existência e sabe depois que deixa de existir. Eu deixarei aqui, eu vou fazer na sequência mais uma vez, mais falando sobre isso, para que não fique muito grande, falando sobre por que a alma é mortal. Para que eu falei aqui uma parte, né? Mas estarei fazendo mais um vídeo para que possa explicar por que a alma é mortal. Por que o homem morre? A alma é mortal. Por quê? Que Deus abençoe a você. Você se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e seja bem-vindo para acompanhar comigo aqui, para nós lermos, meditarmos, buscarmos a plena compreensão da palavra de Deus, que somente o Espírito Santo pode nos dar. Nós somos desprovidos por nós mesmos de conhecer a palavra de Deus, de descobrir, discernir as coisas espirituais. Mas o Espírito Santo do Senhor nos capacita para que podemos discernir as coisas espirituais com o poder do Espírito Santo. Amém? Curta, comente e compartilhe. Fique na paz, em nome de Jesus.